Agora vamos falar um pouquinho sobre o tipo de emprego que eu já tive aqui na Austrália. Só um ponto que eu queria, que é um parênteses aqui, né? Eu acho que é muito importante. Como eu vim pra cá e nós estávamos bem empolgados, eu vim com a cabeça bem aberta para trabalhar no que fosse preciso. E isso é muito importante, porque eu falei assim, o que for preciso eu faço. Eu vou trabalhar no que for preciso, porque eu quero ter um emprego, eu quero fazer fazer a minha vida andar aqui na Austrália, né? Porque eu queria estudar, eu queria aprender o inglês. Então, nada de graça aqui. E é um país um pouco custoso, vamos dizer assim, né? A gente pode fazer um outro vídeo sobre os custos na Austrália também, deixa aí nos comentários. Mas o meu primeiro emprego foi como Uber, entregador de comida. E foi de bicicleta. Porque na época eu tinha minha carta, mas eu não tinha traduzido ela. E era mais fácil, era mais rápido para começar. Eu só precisava fazer um cadastro no aplicativo, tudo online. Aí assim que o Uber aprova o seu cadastro, é só começar a criar comida. E era um trabalho até que, vamos dizer, diferente. Porque diferente do que eu fazia no Japão. Era um trabalho que eu tinha que ir naquela bicicletinha. Detalhe, abrindo um parênteses aí. A bicicleta era como? Era normal, eu comecei com a bicicleta normal, então Não é aquelas elétricas, que aqui o pessoal usa muito essas elétricas. E aqui na Austrália, pelo menos aqui em Sydney, né? É muito assim, né, amor? Sim. É muita subida, muita descida. E coitado, ele começou uma bike normal, gente. E durou 2 semanas. 2 semanas. As minhas pernas aqui na Austrália, como o Carol falou, tem muito subida. E olha que o Joe, ele sempre foi de jogar bola, né, amor? 2 vezes, 3 vezes na semana. Mas é diferente. Mas foi difícil, gente. Aí depois de 2 semanas, a gente foi e investiu numa bike elétrica. Que ajudou a melhorar o lado. Eu vou dizer os lados bons e o lado ruim. O lado bom é que você faz o seu horário. É claro que vai ter os horários com alta demanda, onde você vai pegar mais entregas, que são horários de café da manhã, almoço e janta. Fora esses 3 horários, vai estar um pouquinho mais tranquilo. Vai ter menos entrega para fazer, porém tem entregas que eu já fiz. Eu acho que o único horário que eu não fiz foi de madrugada. Eu tinha amigos que faziam entregas de madrugada, tipo restaurantes como McDonald's, por exemplo, que é 24 horas, eles faziam entrega de madrugada. Eu nunca fiz, então eu sei que tem um certo horário que acaba bem devagar. Mas então a vantagem é que você faz o seu horário, e um ponto negativo, vamos dizer, que não te desafia muito, é só entregar comida. Digamos que até com inglês você não vai desenvolver um inglês assim legal, porque e meio que você fala só mais o básico, né? O básico, né? Só pegar comida, vai falar a numeração, vai entregar para o cliente vai te agradecer, é isso, a não ser que ele te ligue pedindo algo, ou mande uma mensagem pedindo, por favor, deixa na porta de casa, ou dê uma saída, coisas do tipo. Mas então são isso, assim, não tem aquela... Vai ser sempre aquilo, né? Sempre pegando comida. Então esse foi o meu primeiro emprego na Austrália. Eu demorei para conseguir um emprego mais fixo na Austrália, demorei 3 semanas. Quase um mês, 3 semanas. E aí onde veio o meu segundo emprego, que foi num restaurante japonês, que eu consegui o... Chama Yayoi Ten. Tem, acho que em Tóquio, né? Em Nagoya eu nunca vi. Tem em Singapura. Mas a gente ouviu falar que tem em Tóquio, né? Uma rede de comida japonesa, tipo... tem Shoko, né? Sim. Tem Shoko, assim. E foi lá que o Joe trabalhou. Eu também trabalhei bastante tempo lá. Engraçado que quando eu vim pra Austrália eu vim ter a cabeça bem aberta. Eu acho que essa coisa, eu posso até falar no que depois, no que eu me formei, no que o rumo que a minha vida levou, mas tem tudo a ver com essa coisa de restaurante, porque quando eu vim pra Austrália, como eu disse no vídeo, que eu vim com a cabeça bem aberta, eu imaginei que eu ia trabalhar por muito tempo assim na obra, porque é onde eu fiz algumas amizades, peguei alguns conselhos, eu perguntei, tirei algumas dúvidas, mas isso não aconteceu. E é onde vem o meu terceiro emprego. O terceiro emprego eu diria que foram alguns bicos, não foi nada fixo. Claro, o baito, né? Isso, fixo mesmo foi o Uber e esse restaurante japonês. Então eu fiz alguns bicos na obra, mas nunca na obra em si, era mais como Ashiba, como andaime, carregando ferro, construindo ali as estruturas para se levantar, e cada dia era num lugar. E eu levantava muito cedo, às vezes o lugar era até longe, dava quase 1 hora de transporte público. Eu levantava às 4 da manhã, porque aqui a obra começa bem cedo, começa às 7. Sim, começa às 7 horas. Então você tem que estar lá às 7 horas. Eu saía, às vezes, acordava às 4, tomava um cafezinho, saía de casa quase umas 4h30 para pegar o transporte, às vezes, porque às vezes eu pegava um trem e um ônibus para chegar até o local de trabalho. E às vezes na mesma semana eram locais diferentes.
Então, eu trabalhei nessa parte de Atibaia. No calor é terrível, porque é muito quente, e no inverno é muito gelado. No meu primeiro emprego lá no Iaio, lavava louça, depois era bem rotativo, né? Tinha várias sessões ali. Mas você começou... Eu comecei fazendo salada. Nada de salada, aí lavei louça, aí fui pro fogão um pouquinho ali, onde a gente fazia alguns pratos ali, fazia os hot pots, que a gente fala, que é os nabês, né? Que são os cozidos. Trabalhei na fryer também, onde fazia... Frita, né? Frita tudo ali também. Então você aprende a fazer um pouco de tudo, né? É o sistema Japão, é o que eles querem, que você aprenda a fazer um pouco de tudo, para que rode redondinho ali no caso. Aí um terceiro emprego que foi fixo também, foi onde eu trabalhei 3 meses no sushi onde a Carol trabalha. Ah, é verdade. O Deus já trabalhou comigo, gente. Trabalhei 3 meses lá. Às vezes eu trabalhei com ela, e às vezes eu entrava no shift de manhã, e ela vinha e me substituía na parte da tarde. Eu trabalhava na cozinha ali, fazendo os pratos quentes. Não era sushi, eu não rolava sushi, eu não fazia nenhum tipo de sushi. O que eu fazia realmente eram os pratos quentes, que seriam os karaguês, os tempurás, né? Fazia os dons ali no caso, né? Então esse era o que eu fazia no sushi ali, mas não cheguei a ter nenhum contato com o sushi em si. Sim. Trabalhei lá por 3 meses. Então, como nessa época eu já tinha começado a estudar cookery, que é culinária aqui, então eu falei assim, eu queria explorar umas cozinhas diferentes. Então foi o Uber, foi o restaurante japonês Yayoi, depois veio o sushi que eu fui trabalhar. E aí eu saí do sushi porque eu tinha conseguido um outro emprego, que é o meu 4º emprego, que foi trabalhar na cozinha com um chefe brasileiro, que a gente fazia marmitas, no caso, que era para entregar as marmitas. E era uma cozinha mais industrial, a gente cozinhava muito em grande quantidade ali. Então eu troquei porque eu queria essa experiência também. Foi bem bacana, trabalhei com ele por mais de 1 ano, se não me falha a memória. Foi um emprego fixo também, então eu auxiliava o japonês com esse restaurante brasileiro que a gente fazia ali no caso, né? Que se chama Chef Felipe, né? A gente fazia ali com marmitas de todos os tipos e foi bem legal também. Foi legal para aprender um pouco da cozinha, trabalhar com alguns chefes brasileiros, no caso, que eu conheci, que eles já eram chefes no Brasil, inclusive. E aprender a cozinhar com muita quantidade. Sim, calcular tudo, manipular esse tipo de comida para que ela não estrague, porque tudo em muita quantidade, se estragar, perde tudo e é muito custoso. Então, trabalhar com temperatura foi bem legal, bem corrido também, mas foi bacana entender sobre isso. Eu também carregando, como é que fala? Aí entra num outro bico, né? Que eu fiz. Foi um arubaito até bacana, que eu conheci, trabalhando inclusive nesses lugares, nessas obras, nesses andames. As obras que ele fala, gente, é construção, tá? Exatamente. É que aqui o pessoal fala de obra. Trabalhando nesses lugares, eu conheci um cara que ele era da Nova Zelândia e ele tinha uma loja de surf. E aí ele gostava muito como eu trabalhava, né? Que eu não ficava parado, eu sempre procurava o que fazer. Eu sempre perguntava, e eles gostam muito disso aqui, então eu acho que a vantagem dessa galera que tá acostumada a sempre pegar e ir atrás, chama atenção, né? Ele se assim, destaca, acaba se destacando, porque aqui realmente o pessoal faz, não tô generalizando, mas tem muito que faz o que tem que fazer e pronto, não faz um pouquinho a mais, né? Então ele tinha uma loja de surf, ele começou a me chamar para alguns bicos, que a gente ia receber os caminhões ali, que era para organizar as pranchas de surf dele, a loja dele, por tamanho e cor, marca. Então eu ia com ele às vezes lá no depósito dele, a gente recebia os caminhões que traziam as pranchas, a gente pegava essas pranchas, a gente organizava por tamanho, tudo ali, e era muito bacana porque era muito gente boa, que ao mesmo tempo eu ensinava inglês, porque ele sempre falava assim, eu trabalhava com ele puxava conversa comigo, e eu aprendia muito inglês, o que eu não sabia, ele apontava, ele repetia, ele dava exemplo para que eu pudesse entender. Foi bem bacana, porque era só eu e ele, então tinha uma interação bem legal, né? Então eram as coisas que ele me mostrava realmente fazendo, né, na ação, para me entender o que ele quis dizer em inglês. Então foi muito bacana esses bicos que eu fiz com ele, fiz algumas vezes. E depois, por conseguir um emprego mais fixo, eu não consegui mais trabalhar com ele, até mesmo porque a minha vida já estava tomando um rumo diferente. E foi quando eu caí nesse meu último emprego agora, que onde eu estou já, faz um pouco mais de 2 anos, que nos deu um rumo diferente aqui na Austrália, né? Que é esse restaurante que é um Fusion. Eu trabalho lá com o Shine agora, eu sou full-timer lá, trabalho em tempo integral no caso, né?
tendo todos os direitos. Lá é uma mistura de comida asiática com América do Sul. América do Sul. Então foi bacana, tô lá um tempinho, conheci alguns chefs também, tenho aprendido, tem sido uma caminhada bem legal, um aprendizado também, e eu tenho gostado até agora, e é onde estou trabalhando até agora, né? É o único lugar, não tenho mais 2 empregos ou 3. E para os nossos amigos que estão, né, no Japão, creio que eles ficam pensando, meu Deus, eu nunca imaginei o Joe trabalhando na cozinha. Eu também eu nunca imaginei trabalhar na cozinha, eu nunca imaginei. Eu falo que eu não escolhi a cozinha, eu falo que a cozinha me escolheu, porque eu nunca imaginei. Antes de vir para a Austrália, eu nunca imaginei que a minha vida tomaria esse rumo e que por causa da cozinha eu ficaria na Austrália. Verdade. Então é um outro vídeo que eu posso explicar o porquê e o porquê que a cozinha está na minha vida e por causa da cozinha que eu estou na Austrália hoje, que me deu o caminho. E, gente, lembrando que todos esses empregos do Joe, realmente ele conseguiu, tipo assim, por indicação, né, amor? Isso, eu acho que dele foi tudo por indicação. Isso é muito importante, fazer a sua network ali, no caso. Como você vai conhecer gente na escola de inglês ou no seu dia de trabalho. Fiz os meus currículos ali, mas a maioria desses empregos eu não entreguei currículo. Até na minha segunda semana, quando eu estava começando a bater o desespero para emprego, eu imprimi alguns currículos e fui entregar em alguns lugares. Eu estava na construção. Né, e aí não me chamaram, eu sentei, eu tinha uma lista com nomes e números de chefs, inclusive de construções, de mudança, de vários lugares que um amigo tinha passado, eu ligava, mandava mensagem e nada. Então esse seu desemprego foi indicação. Um amigo, conheço fulano, que aí me colocou em contato com o chefe, e aí foi indo, até o que eu tô hoje, foi indicação também. Então acho que, além do currículo, a sua network é muito importante, as pessoas que você conhece.